Esse livro é, assim, uma verdadeira aula sobre como o corpo feminino pode ser transformado em moeda de troca e sobre o que significa resistência de onde você menos espera que ela venha. Eu estou falando do livro Preço de Noiva, da autora nigeriana Buchi Emecheta. A Buchi, que ela própria passou por uma série de situações em que ela precisou lutar contra o racismo, contra o machismo, contra o preconceito literário, para conseguir fazer a sua voz ser ouvida e colocar no mundo livros como esse, como O Preço de Noiva. E, gente, a história da Buchi, né, é uma história, assim, de realmente de luta e que acaba se mesclando com a história do próprio livro, né? A Buchi é como eu falei, né, uma mulher nigeriana. Desde muito cedo, desde os 11 anos de idade, ela foi prometida em casamento para um cara mais velho, e isso tem um pouco dessas histórias também no livro Preço de Noiva. Já vou contar um pouco mais sobre ele. Aos 16 anos, a Buchi casou, se mudou com o marido para o Reino Unido, junto com 2 filhos pequenos. E aí ela queria muito ser escritora, ela queria muito colocar para fora as ideias que ela tinha. Ela gostava muito de ouvir histórias e ela queria também escrever as suas próprias histórias. E aí ela começa a escrever um livro que vai ser justamente, muito tempo depois, O Preço de Noiva, mas o marido dela, que já era abusivo, que já era violento, acabou destruindo o caderno onde ela estava escrevendo esse manuscrito. Então, só depois que ela consegue se divorciar e tendo que cuidar de 5 filhos, a essa altura ela já estava com 5 filhos pequenos, só muito tempo depois ela consegue relembrar ali, rememorar, reconstruir essa história que vai dar justamente nesse livro Preço de Noiva. Por que eu estou contando um pouco da história da nossa autora para falar do livro Preço de Noiva? Porque, gente, esse é um livro sobre o lugar da mulher, o lugar em que ela é colocada e o lugar que ela espera conquistar, o lugar que ela espera, onde ela espera estar. Então, esse é um livro que foi publicado em 1976, eu só fui descobrir recentemente, mas ele se refere, a história do livro se passa num período ainda da Nigéria colonizada, né, pelo Reino Unido ali. Então, a Nigéria, gente, só vai assim ter a independência, né, como um país assim, na década de 60. Então, o livro se passa na década de 50. A gente ainda tem uma dominação ali dos ingleses sobre a Nigéria, e o livro vai se passar nessa época. Mas qual é a história, né? Do que se trata? O livro vai acompanhar a nossa protagonista, chamada Akuna. Akuna é uma menina que, quando o livro começa, ela tem ali por volta dos seus 13 anos, mais ou menos, e já desde o início, isso não é um spoiler, tá? Aliás, esse vídeo não tem spoiler, eu quero, assim, te incentivar a ler por você mesmo. Mas a Akuna, de início, ela tem 13 anos e ela passa por uma tragédia familiar, que é a perda do pai dela. E, a partir disso, toda a família dela, existe uma tradição ali de que, quando o pai morre, a viúva, né, a mãe ali, tem que se casar com o irmão do pai. Então, elas vão, a família toda, né, vai se mudar. Eles viviam numa cidade mais central ali da Nigéria, e com a perda do pai, eles vão se mudar para uma cidade mais rural. Então, a gente já vai ter um primeiro embate aí, justamente dessa oposição entre uma cidade um pouco mais moderna versus as tradições dessa cidade mais rural. E aí, gente, assim, em todos os lugares, tanto na cidade quanto mais no campo, existe uma tradição que é a menina, né, quando ela vai se casar, existe um tal do preço de noiva, que é um valor ali que o pretendente paga, né, para a família da noiva ali. Seria uma forma de reconhecimento, seria uma forma ali de valorização, mas no final das contas, gente, acaba virando a mesma moeda de troca, tá? Acaba virando assim, do tipo, essa daqui vai valer mais, né? Então, a história dela, né, passa a ser uma história, e quando ela se muda lá e passa a viver com esse tio dela, que agora virou meio que padrasto dela, o casamento, o possível casamento dela vai virar uma espécie de moeda de troca, uma moeda de status
fatos também. Então, a gente vai começar a ter aí vários dilemas, né? Esse é um livro muito sobre dilemas. A gente vai ter vários dilemas que são a coisa do casamento arranjado versus o amor verdadeiro, porque ela vai se apaixonar no meio dessa história. Não chega a ser um romance de formação, no sentido de que a gente não vai acompanhar muitos anos da vida dela. Então, a gente vai acompanhar até ali por volta dos 16 anos, 16 e um pouquinho, quase 17 ali. É mais ou menos o tempo que a gente vai acompanhar. Mas é um período de crescimento, de florescimento para a Kuna, para ela descobrir o que ela quer da vida, numa sociedade em que as mulheres não têm esse direito, em que elas não podem decidir o que elas querem da vida delas. Então, a gente vai ter esse desejo de liberdade, de um lado, e a pressão da tradição, que ela tinha que se manter virgem, que ela tinha que casar, e normalmente esses casamentos arranjados eram casamentos de uma adolescente com um cara muito mais velho. Então, assim, tem todo um fuzuê. E aí você vai falar, Fernanda, então esse deve ser um livro meio difícil, deve ser um livro assim que eu não vou entender muito bem. Não, gente, a Butch. E aí esse é um outro elemento que eu queria comentar, porque a Butch, ela vai explicando. Tem muitas tradições nesse livro. Ele fala sobre muitos costumes daquela época e daquele lugar e tal, mas ela vai explicando aquilo que a gente necessita para contextualizar. O texto em si é muito simples. E aí, não quero dizer que ele é simplório, tá? Existe uma diferença aí. Ele é simples no sentido de que ele não é difícil. Não é um texto rebuscado, não é um texto assim que você vai, nossa, eu preciso entender muita coisa para ler esse livro. Não, tá tudo ali. Tudo que você precisa entender tá dentro do livro. Porém, ele tem camadas. Ele tem ali, debaixo desse texto aparentemente simples, a Butch vai colocando muitas críticas a esse sistema de opressão das mulheres, né? Ao mesmo tempo, você poderia pensar assim que é quase uma coisa de um Romeu e Julieta nigeriano, né? Porque ela quer ficar com o rapaz, mas aí a família dela tem, sei lá, uma rixa, um preconceito contra a família do rapaz e tal. Mas, gente, é muito mais do que isso, tá? Não é simplesmente é uma menina que quer fugir da tradição para casar com seu amor verdadeiro. É uma história sobre poder, é uma história sobre controle, é uma história sobre dignidade das mulheres, sabe? Eu acho que do início ao fim é uma história sobre dignidade das mulheres. E aí, claro, a Butch era uma autora feminista, então a gente vai ter também nesse livro, mesmo que indiretamente, né, não é um livro panfletário, não é um livro assim, sabe? Ela não despreza a inteligência do leitor. Ela vai te conduzindo, ela vai te mostrando e ela espera que você entenda as críticas que ela está fazendo. E são críticas que partem muito desse ponto de vista de um feminismo africano. Então, ela vai enfrentar o patriarcado, ela vai enfrentar essas estruturas, tanto o patriarcado tradicional ali, né, as tradições do lugar, quanto as próprias estruturas coloniais. Como eu falei, a Nigéria está passando ainda, né, pela colonização. E vai colocar essa mulher africana, né, especialmente nigeriana ali, como sujeito da sua história. Então, é essa luta da Kuna por se colocar como sujeito e não objeto, porque a vida dela toda é negociada por outras pessoas. E ela fala, mas peraí, eu queria eu mesma poder decidir a minha história, eu queria eu mesma poder fazer. Só que a todo momento ela é vista como uma menina muito fraca, ela fica doente com muita facilidade, ela não tem muita força. Então, assim, ela é sempre vista como alguém muito frágil, alguém que não é capaz de dar conta nem daquele papel subalterno que ela precisaria dar, né? Então, é um texto assim muito bacana, já por esse ponto. Como eu falei, tem um conflito, né, da tradição versus a modernidade. A gente percebe a diferença, por exemplo, entre o quanto que cidades mais rurais, né, mais do interior, são muito presas a certas tradições versus a modernidade, e aí essa modernidade vem também com uma disputa, né? Vem também com um questionamento, um embate, que está assim num subtexto, né? Não está ali uma coisa escancarada, mas está nesse subtexto que vem questionar o que é ser africano, o que é ser ocidental, o que é ser nigeriano, o que é ser de um povo lá específico da história do livro. Então, assim, tem todo um debate também muito sobre identidade.
Então, o que dos colonizadores a gente deve manter? O que a gente deve tirar? O que das nossas tradições deve continuar? O que deve ficar? É, assim, um livro riquíssimo. E é um livro que você começa a ler, e eu confesso a você que, assim, até o capítulo 7, são 10 capítulos, é um livro super curto, dá para você ler, sei lá, se bobear, você lê num dia, assim, são 200 e poucas páginas. E assim, até o capítulo 7 eu tava gostando, eu tava envolvida com toda essa história aqui que eu tô contando pra vocês, né? A menina se descobrindo, passando por esse negócio de ter que mudar de cidade e tal. Mas até então, eu falei, ok, tá legal, tá bacana, né? Assim, não tinha me empolgado, né? Era só um livro que tava, ok, beleza, vamos lá. Gente, quando chega no capítulo 8, eu fiquei assim, sem fôlego. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? De repente, você tem uma reviravolta, e eu não vou dar spoiler aqui, eu não vou dizer o que acontece, mas eu posso dizer que existe uma reviravolta no capítulo 8, que vai ter repercussão ali no final desse livro, e que é uma coisa que eu fiquei assim, sabe? Eu não estava esperando, eu não estava. Assim, quando você começa a história, você fala, ah, tá, esse livro vai seguir por esse caminho, porque a autora quer criticar isso aqui, então. Assim, eu achei que eu soubesse o final. Eu comecei a ler, e do jeito que a história estava se encaminhando, eu falei, tá, vou chegar lá e a história vai ser essa. Minha gente, não. Assim, não, não. Eu não poderia imaginar para onde a coisa estava indo. Eu não conseguia, assim, supor. E aí, assim, os últimos 3 capítulos são para deixar você sem fôlego, são para deixar você assim vidrado, que ao mesmo tempo você quer terminar para você saber logo o que acontece, mas você fica com medo do que pode acontecer. E aí você também quer que esse livro dure um pouco mais, você não quer que ele acabe logo. Gente, são muitas emoções envolvidas no final desse livro. A escrita da Butch, como eu falei, ela é muito direta, quase uma escrita assim seca, sabe? Ela só vai narrando. Fulano fez isso, Beltrano, não sei o que, tá. Mas, ao mesmo tempo, ela tem esse subtexto, sabe? Ela tem essa. Ela te convida, ela não despreza a sua inteligência e ela te convida a olhar por debaixo do que está ali. Ao mesmo tempo em que você vai ter que questionar, e assim, a gente pode pensar nesse livro, mas é uma Nigéria do século XX, lá de 1950, a história é muito antiga. Gente, mas é uma história que acontece, novamente, sem spoilers, né? Mas é uma história que acontece ainda hoje, em muitos aspectos, no nosso Brasil de 2025, tá? E isso é uma coisa que todo mundo. Esse livro foi uma leitura do nosso Clube do Livro ali no mês de março. E, assim, na discussão, todo mundo falou a mesma coisa. Todo mundo, assim, todo mundo teve essa mesma impressão. Do tipo, nossa, esse livro ainda é extremamente atual. Ele foi publicado em 76. Ele se refere a outro país, década de 50. A gente pode pensar que não tem nada mais distante da nossa realidade. Mas, gente, é um livro extremamente atual. É um livro extremamente, sabe, que trata de assuntos que são ainda relevantes hoje em dia, são ainda importantes hoje em dia. E que, se você gosta, né, de livros com essa pegada mais feminista, que pensa nesse mundo pós-colonial, enfim, que tem toda essa discussão, né, sobre a colonização europeia nos países africanos, enfim, esse é um livro para você, mas acima de tudo, se você gosta de uma boa história, sabe, se você quer ver um livro bem construído, bem escrito, nossa, esse livro com certeza é para você. E aí, me conta, né, você já leu alguma coisa da Butch? Porque assim, eu fiquei tão empolgada, gente, que eu já estou organizando um projeto de leitura para o ano que vem, lá com os assinantes do meu Clube do Livro, para a gente ler todos os livros da Butch que estão traduzidos em português. Eu estou, assim, fascinada por essa mulher. Quero ler outros livros dela. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para O Preço de Noiva, também para os outros livros dela, caso você queira conhecer. Indico, gente, demais que você conheça, não só O Preço de Noiva, mas outros livros também. Tenho certeza que são maravilhosos como essa, porque essa autora, assim,
maravilhosa. Inclusive, me conta se você quer que eu faça assim, um vídeo completinho sobre a vida dela, sobre os livros, sobre a obra, enfim, me conta se você quer que eu conte mais sobre isso. E me fala se você já conheceu, se você já leu, o que você pensa sobre esse assunto, sobre esses temas, quer dizer, essa opressão das mulheres, se isso é uma coisa só lá da Nigéria do século XX, né, de 1950, ou se isso acontece ainda com a gente hoje. E claro, se você for comprar qualquer coisa na Amazon, não só os livros da Butch, mas qualquer outra coisa, pode ser o sachê do gato, use os nossos links, assim, uma pequena comissão vem para o canal, você não paga nada mais por isso, mas ajuda a manter o nosso conteúdo aqui sendo criado. E, como sempre, eu te peço, deixa o like nesse vídeo se você gostou dessa resenha, se inscreva se você não estiver inscrito e eu te espero no próximo vídeo, então. Tchau, tchau!